falar sem computador. Porque acho que eu... Bom, boa noite. Eu não estou mais no... Para ficar no lugar aqui. Para aparecer para quem está assistindo na internet. Tá bom aqui? Tá. Legal. Boa noite, pessoal. Eu não estou mais no Fleury, faz um mês que eu saí do Fleury e estou começando um outro projeto que é ligado mais à transformação humana, que é o que me apaixona. Quando o Naval me convidou para falar nesse evento de impacto, ouvindo um pouco as últimas falas, o que eu aprendi ao longo dos últimos 12, 13 anos da minha vida é que para criar impacto a gente tem que abrir mão de impacto. E eu, nessa experiência de construir o Hopi Hari, eu vivi um processo de transformação profundo na minha vida, que ao mesmo tempo que eu estava lá, acreditando que estava construindo a Disney brasileira com um monte de gente, eu estava me separando também, estava num processo terapêutico muito profundo, e a saída do Hopi Hari me levou a uma reflexão, o que eu queria da minha vida, na realidade, para que eu tinha nascido, o que eu estava fazendo nesse mundo, e aí, nesse processo de reflexão profunda, eu fiquei muito mobilizado pela ideia de servir um propósito, de criar um legado, e foi baseado nesse momento que eu fiz uma transformação importante na minha vida e na minha carreira. Eu tenho uma história de ser financeiro, fui trabalhar para a GP Investimentos, e eu fui juntando coisas que eram paralelas na minha vida nesse momento. E naquele momento, lá em final de 2001, começo de 2002, eu defini o meu propósito naquele momento como de proporcionar a evolução de pessoas, organizações e sistemas. Naquele momento, acreditando assim, olha, as organizações têm um poder enorme. E se a gente contribuir para a transformação das organizações, a gente pode contribuir para a transformação da sociedade. E eu ainda estou nessa nos últimos 15 anos. Naquele momento, eu fui impactado por um livro chamado Macrotransição, do Ervin Laszlo, que fala um pouco a gente transitando de onde para onde como sociedade. E o que eu aprendi ao longo desses últimos 12, 13 anos, as duras penas e com alguma dor, é que as organizações pelas quais eu trabalhei na Natura, no Fleury, fui presidente da DBM, aí como consultor servindo várias organizações, elas estão piores do que elas estavam há 12 anos atrás. Infelizmente, né, eu trabalhei numa empresa muito especial que é a Natura, que tem uma proposta de valor sensacional, mas as escolhas de abrir o capital, de reportar o resultado no trimestre, de ter sido líder de market share, de ficar do tamanho que ficou, colocaram a empresa numa sinuca, num corner. E os movimentos que eu vejo são de tomar as decisões mais convencionais e não da coragem de ser extraordinária como a empresa sempre foi. O Fleury é a mesma coisa, uma empresa excepcional que tem 90 anos. Quando a gente fala hoje de Open Innovation, plataforma aberta, o Fleury nasceu dentro da Unifesp, dentro da Faculdade Paulista de Medicina, quase 90 anos atrás, produzindo um negócio absolutamente inovador. Um modelo de partnership, há 40 anos atrás, que, acredito em vocês, os sócios que entravam, a empresa foi adquirindo novas especialidades médicas nos sócios que entravam, e o sócio entrava com uma participação mínima ou nenhuma, e depois de um ano de ter contribuído, um cara que era um cardiologista, por exemplo, em vez de receber pela participação mínima dele, o resultado era distribuído igual por todos os sócios. Então, quem entrava diluía quem já estava, baseado na contribuição por capital. Super inovador, né? Há 30 anos. A empresa entrou na viagem de há 10, 11 anos atrás, acreditar que tinha que crescer, senão ia morrer. Cresceu, comprou um monte de gente, abriu o capital e se enfiou no mesmo corner de não conseguir sair desse processo de falar, legal, para eu me transformar, eu tenho que ter coragem de abrir mão de resultado pelos próximos 24 meses, mas como é que eu abro mão de resultado pelos próximos 24 meses se o preço da ação vai cair pela metade e se eu tenho que servir a analistas que não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, a não ser alimentar o modelo de valuation. Quando eu pego isso, né, e aí eu posso dar exemplo para vocês, eu acho que não é privilégio das empresas que eu trabalhei, acho que a grande maioria das empresas está pior.
Aí você fala, não, mas tem um monte de coisa acontecendo de inovação, do Vale do Silício e tal. Os últimos 2010, 2011, 2012, eu fui para o Vale do Silício, e agora no Fleury visitei boa parte do que é o Vale do Silício no mercado de saúde, que acontece na costa, também tem muita coisa na costa oeste, mas muita coisa na costa leste dos Estados Unidos. E, para mim, uma das grandes frustrações, eu visitei Startup 500 no Vale do Silício, as maiores incubadoras. Aqui no Brasil, de alguma forma, estou muito ligado a movimentos empreendedores. E uma das coisas que me frustra muito é que a gente incentiva empreendedores para negócios que não precisam mais. Quando você pega os caras que eu visitei na Startup 500 lá, eram caras que estavam empreendendo coisas que não vão contribuir para transformar a sociedade, que é o que efetivamente a gente já virou o fio dos desafios que a gente tem, do que a gente precisaria proporcionar para transformar a pegada ambiental que a gente já está 1,5 para conseguir inclusão de 2,5 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, para conseguir lidar com um tema que é maior que esse, que eu já vou chegar aqui daqui a pouco, que é o tema do significado e do sentido na vida das pessoas, que eu não sei se vocês sabiam, mas por ano morrem 1 milhão de pessoas se suicidando, morre mais gente se suicidando do que a soma de todos os acidentes de trânsito, todas as guerras, todos os atos terroristas do mundo, não soma a quantidade de gente que se suicida. E para cada pessoa que consegue se suicidar, tem 20 tentativas. Para mim, esse é um grande desastre. E quando a gente pega essa montanha de dinheiro, os bitcoins, os exemplos que a gente viu aqui, ele acho que deu 7, 8 exemplos, que eu acho que é um negócio sensacional. Só um tinha a ver com uma coisa social, para a Cruz Vermelha, para o Snowden. Todos os outros eram outro jeito de fazer as mesmas coisas. Porque isso, para mim, está inserido no modelo mental, que é que eu costumo dizer que em organização, em empresa, a gente faz musculação de um braço só. A gente fica falando da dimensão e da perspectiva objetiva das organizações, como fazer estratégia, como desenvolver mais tecnologia, Big Data, Analytics. Agora, alguém falou do Watson aqui, que é o Cognitive Computing, a inteligência artificial associada ao negócio. Para quê? Para vender mais. Para vender mais o quê? Para vender mais cosmético, plano de saúde, bugiganga eletrônica. E aí, quando a gente fala, para mim, qual é o grande impacto? E quando eu olho para esses últimos 12, 13 anos da minha vida, a busca por significado teve um resultado externo de transformar as organizações, na minha visão, pífio. E foi com muita dor que eu fui aprendendo ao longo dos últimos anos que o único motivo pelo qual a gente precisa ter um propósito e trabalhar por um significado é para escolher morrer com integridade. O meu teste eu tenho certeza que quando eu pegava, há 13 anos atrás, quando eu pegava um avião e falava, se esse avião cair, como é que eu morro? Eu morria bem mais angustiado do que eu morro hoje. Porque 13 anos atrás eu morria com a sensação de não estar fazendo o que a minha alma, ou a minha essência, ou o que você quer que chame, ou existencialmente o que você estava para fazer. Hoje eu me sinto mais íntegro. Ainda tem um pouquinho de angústia, né? Mas o ego está sempre operando, né? Mas hoje eu sinto e falo, podia morrer hoje. A sensação de integridade é boa, morrer em paz. E aí eu vou para o outro extremo dessa conversa, que para mim é o ponto central. Eu tenho 2 filhos, né, e eu venho falando ao longo dos últimos 13 anos como é que a gente evolui para um outro capitalismo, para um outro tipo de sociedade. Meus filhos estudaram em escola construtivista e eu estou tendo que lidar com um enorme desafio com a minha filha. Minha filha mora em Porto Alegre, tem 24 anos, se formou em Ciências Sociais. No meio da faculdade, começou a fazer trabalho artístico, esse ano faz um trabalho corporal. Mas a minha filha, desde o ano passado, resolveu viver sem dinheiro. Pediu para eu parar de pagar a pensão. E eu também acho legal se fosse o filho dos outros, mas eu estou tendo que lidar com o meu próprio preconceito. Eu queria compartilhar isso com vocês, que não é fácil. Não, eu acho ótimo, porque eu acredito que dá para viver sem dinheiro. Tem o Edgar Gouveia que faz isso, que eu acho muito legal.
Mas eu estou querendo fazer esse ponto que é extremo para dizer que o maior impacto é no trabalho interno da gente. Então, minha filha resolveu viver sem dinheiro, ela já está fazendo isso há 1 ano e meio. Ela morava num apartamento, resolveu fechar o apartamento dela, porque a gente não precisa das coisas para viver, então ela vive. E, recentemente, ela se juntou a um grupo de pessoas em Porto Alegre que começou a invadir alguns espaços desocupados, espaços históricos de Porto Alegre, para transformar esses espaços em espaços públicos, onde a arte é o centro da transformação das pessoas. É legal, né? Só que minha filha está morando num desses lugares, que não tem água e nem luz. E eu, como pai, estou tendo que olhar lá e falar, putz, grila, é legal o que ela está fazendo, mas a minha parte pai não fica tranquila sabendo que ela dorme naquele lugar todo dia. E esse está sendo um super dilema para mim, porque de um lado tem essa história, né? Como é que esse discurso bonito de contribuir para a organização, por outro lado tem uma pessoa muito próxima a mim, que é minha filha, com um discurso muito alinhado do que eu falo de contribuir para a transformação da sociedade, me pegando em todos os meus preconceitos, com a dificuldade que eu tenho de lidar com as escolhas que ela está fazendo. E para mim esse é o grande impacto. E esse é o que a gente menos fala quando está lidando com como empreender, como transformar as organizações, é como a gente se transforma. Quando eu olho ao longo desses últimos 13 anos, eu me sinto outro homem. Me sinto um homem completamente diferente. Porque eu me trabalhei, sempre fiz isso ao longo dos últimos 20, de buscar a minha transformação pessoal, espiritual e terapêutica em várias linhas, em vários lugares do mundo. E é aqui que eu queria deixar essa mensagem para vocês, é como é que a gente promove esse olhar de transformação na sociedade, nas organizações, a partir do quê? A partir de 3 dimensões de transformação. Como é que a gente ajuda as pessoas a pensar diferente? Eu estou vivendo um desafio super interessante agora, nesse meu momento de transição. Uma das empresas de consultoria, dessas que quer desenvolver estratégia de Big Data, Analytics e tal, estou falando com o sócio de uma dessas empresas, e o cara falou para mim, bom, legal, a gente quer trazer Big Data, Analytics, não sei o quê, para uma empresa que tem engenheiros de tecnologia pesados aí da década de 80, da década de 90. E o cara não tem modelo mental para compreender. Por quê? Todos nós que estamos aqui fomos formados para pensar cartesianamente. Acho que talvez alguns mais novos aqui que estudaram numa Waldorf da vida, numa escola viva da vida, conseguem pensar diferente. Mas acho que quem tem mais de 30 e não foi para uma dessas escolas, aprendeu que, se te fizerem 10 perguntas, você responder 7, você está ótimo. E a gente associa a nossa capacidade de resposta e de acerto ao aspecto de inclusão emocional junto. Então, para mim, tem um primeiro desafio, que é o desafio de cognição. Quando a gente está falando de todo esse mundo aqui, essa apresentação do Bitcoin eu prestei atenção, mas sei lá, eu entendi 60%, 40%, eu não faço a mais puta ideia de como é que faz esse negócio. Então, como é que a gente ensina as pessoas a deixar de pensar cartesianamente, linearmente, para pensar por complexidade? Pensar por complexidade, a gente pode usar vários autores, mas eu gosto do Edgar Morin. Edgar Morin, quem não conhece, é o primeiro cara que falou de complexidade, escreveu 3 livros chamados Método, Método, Método e o Método da Natureza. Em 1950 ele começou a falar disso, e ele falava em 3 coisas, que até hoje são muito relevantes para viver complexidade. Uma, capacidade de sustentar paradoxo. A gente quer o tempo todo ter uma ideia clara sobre alguma coisa, então a capacidade de sustentar que não tem certo e errado, e como é que eu sustento a tensão de viver sem um certo e um errado. A capacidade de olhar para as coisas não como linearmente, existe uma causa que produz um efeito linear, mas todo efeito é uma causa e toda causa é um efeito, existe um looping de feedback. E do ponto de vista holônico, tudo é parte e tudo é todo. Um átomo é um todo, mas é uma parte. Uma molécula é um todo, mas é uma parte. Uma célula é um todo, mas é uma parte. Um órgão todo tem e evoluindo e involuindo.
Isso tem treino para fazer. Então, acho que esse é o primeiro, e é o mais fácil, por incrível que pareça, é ensinar a cognição. O segundo é o desafio de ensinar a maturidade emocional. Um dos maiores desastres que eu percebo no ambiente organizacional é o sofrimento que se produz no ambiente organizacional. Tem um livro maravilhoso do James Hillman, que ele é um psicólogo junguiano que morreu ano passado, ano retrasado, com 94 anos. Vários livros, O Código do Ser, A Força do Caráter. Tem um livro que ele escreveu em 95 que chama Tipos de Poder. E ele fala um pouco, né, de que a economia substituiu as religiões como ideia e como linguagem única que conforma a experiência dos seres humanos, e as ideias de crescimento, de eficiência, de serviço e de manutenção, que são baseadas em tratar tudo e todos como os recursos, coisificam as pessoas. Mas eles fazem mais uma coisa. A maioria das organizações tira a dignidade das pessoas. Quando a gente olha o Martin Seligman falar do flourish e de quais são as dimensões que produzem bem-estar e conexão das pessoas, uma delas é essa. Quando a gente é tratado como recurso, a gente perde dignidade. E a gente sofre mais uma coisa. Quanto menos a gente se trabalha terapeuticamente, mais a gente sofre, que é, todos nós temos questões mal resolvidas. E quanto menos a gente conhece as questões mal resolvidas que a gente tem, mais a gente projeta elas fora. Mais a gente cria expectativa de ser aceito, de ser amado, reconhecido por um chefe que é um troglodita emocional, que se quer te dar bom dia, você sofre porque o cara não te dá feedback, não te aceita. E a gente projeta tudo isso. Então, na minha visão, maturidade emocional é um grande tema. E boa parte dos negócios fracassam porque as pessoas são imaturas emocionalmente. Tem uma pesquisa super interessante feita com o conceito de neurociência da psicologia positiva, medindo maturidade emocional de um ambiente executivo. Quem aqui trabalha em empresa, se você abstrai, né, o assunto da complexidade que ele está sendo discutida e presta atenção na dinâmica emocional, são adolescentes disputando quem tem o bíceps maior, ou o que quer que seja. A dinâmica emocional é extremamente egoísta, extremamente inatura e produz entropia, produz sofrimento. Então, como é que a gente evolui e ajuda as pessoas a evoluírem com a sua maturidade, de forma que elas entendam os seus sentimentos, as suas emoções e de onde elas vêm, e mais do que isso, criem empatia, reconhecendo que o que eu estou falando aqui está filtrado pela minha visão de mundo, pelos meus pensamentos, pelos seus sentimentos, e o que você está ouvindo não é o que eu estou falando, porque o que você está ouvindo está filtrado pela sua visão de mundo, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, e, portanto, como é que eu me coloco efetivamente no seu lugar e faço esforço de ficar vulnerável para criar esse espaço mágico do eu e você, que é onde tudo acontece. O espaço sagrado do nós, que começa com eu e você, é onde as coisas se realizam. Nada se realiza individualmente e sozinho. E, por último, que o meu tempo já acabou, tem uma terceira dimensão, que é como é que a gente produz nas pessoas a capacidade delas evoluírem moralmente para que elas consigam entender o impacto das suas decisões, não no ego delas, nem na família delas, nem na empresa delas, nem na cidade delas, nem no país delas, mas pelo menos numa perspectiva humana e numa perspectiva planetária. Para mim, essa é uma visão das mais importantes, que faz toda a diferença na hora que você vai pensar num negócio, porque tem muita gente que pensa o negócio para ficar rico, que pensa o negócio para ganhar market share, que pensa o negócio para produzir inovação, mas não mede o impacto e a consequência desse negócio numa perspectiva planetária. Tem um filme maravilhoso que foi lançado ano passado, que é A Vida da Hannah Arendt. Eu não sei quem conhece a Hannah Arendt aqui, mas a Hannah Arendt é uma filósofa alemã judia, que nasceu no começo do século XX, mas ela está no centro da Segunda Guerra e tem que sair da Alemanha, expulsa da Alemanha, não por acaso. Ela era amante do Heidegger. O Heidegger acaba sendo reitor de uma universidade, que foi um dos maiores filósofos, reitor de uma universidade alemã, expulsando os judeus dessa universidade. A história dela é excepcional, mas, muito bem, ela sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos. 20 anos depois, ela está nos Estados Unidos, e
Os caras prendem o Eichmann, que foi o COO de Auschwitz. É o diretor de operações do campo de concentração. Prendem o cara na Argentina e resolvem julgá-lo em Jerusalém. E ela fica tão perturbada, resolve assistir o julgamento do Eichmann. Ela escreve para New Yorker e os caras deixam ela cobrir o julgamento, e ela não só cobriu o julgamento, como foram 8 edições seguidas da revista, que acaba num livro, chama Sobre a Banalidade do Mal. E esse livro é muito legal, porque esse julgamento foi filmado, então as imagens do Eichmann são em preto e branco, então são imagens real. Então o Eichmann, quando chega para a entrevista, ele está gripado, então está meio caído, suado. E aí perguntam para ele por que ele fazia o que ele fazia com os judeus. Né? Ele fala, eu não tenho nada contra os judeus, eu estava cumprindo ordens. Os navios chegavam, os trens chegavam, a gente processava, e a gente embarcava as pessoas no trem, e eu não sei o que acontecia com as pessoas no trem. E o mais, o Eichmann tinha mulher e filhos, ele ia para casa todo dia, jantava com os filhos, e depois ele voltava para o campo de concentração todo dia, fazendo as mesmas coisas. E a Hannah Arendt tem um negócio maravilhoso que ela fala, um ser humano só pensa quando o pensamento dele consegue dar para ele a dimensão das consequências dos atos dele. E para mim essa é uma dimensão fundamental da gente articular na sociedade, no ambiente da organização, porque está cheio de Eichmann pelas organizações. Gente que tira a dignidade das pessoas e toma a decisão de destruir um monte de coisa porque está cumprindo ordem, porque precisa bater uma meta, porque tem um processo. E, na minha visão, esse é o principal impacto que a gente precisa criar. Como é que a gente inocula essa reflexão que promove nas pessoas uma moral que é minimamente humana e planetária. Obrigado.